Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu estou com o cartomante Eduardo Osvaldo. Ele vai falar para a gente sobre magia. É possível ver magia pelas cartas do Petit Lenormand? E aí, Eduardo, como que você está? Olá, tudo bem? Prazer a todo mundo do Sorte Lenormand. É um prazer estar aqui com vocês todos. Hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre como a gente vê o lado espiritual através das cartas, e principalmente essa questão da magia, tanto a magia boa quanto a magia ruim que tem lá através do baralho. É possível sim a gente ver através do baralho questões como energias negativas, como inveja, até mesmo questões de magias mesmo que são feitas, ou enviadas através de palavras, ou mesmo ações mesmo. Por exemplo, a gente tem aqui algumas cartas que são referências em questões de magia, que são, por exemplo, a carta da cobra, nós temos a cartinha do rato, que são indicativos de magia, a carta da cruz, também é uma indicativa também, de magia. A carta do chicote também são indicativos. Se você tem essas cartas junto, por exemplo, do livro, você tem aí um positivo para magia. Se tem junto do cigano ou da cigana, você tem aí talvez uma influência negativa da pessoa, mas é possível sim, dependendo das demais cartas que estão junto, fazer essa análise também. Quando a gente fala de magia no Lenormand, principalmente aqui no Brasil, a carta do chicote é um coringa, né? Apareceu o chicote, o pessoal já interpreta. Ah, aí tem. É isso mesmo ou nem sempre o chicote significa isso? Olha, em questão de energia, o chicote realmente traz um negativo. Se a pessoa está vivenciando um momento negativo na vida, ela é uma forte indicativo. Você tem que analisar realmente o contexto da pergunta. Às vezes, ela pode indicar uma ação mesmo que a pessoa precisa fazer, mas como a pessoa está muito parada e precisa realmente se movimentar, ou a pessoa está passando por um grande sofrimento. Precisa ver o contexto realmente. Você tem que perguntar para o cliente, para o consulente, qual que é a relação dele daquele momento que ele está vivenciando. Por exemplo, ele está se sentindo muito triste, muito oprimido, nada está dando certo, você fala, opa, o que está acontecendo que não, você vai se questionar, o que está acontecendo, o consulente está passando por um momento de dificuldade. Aí você tem, por exemplo, o chicote, no caso, alguma carta que simbolize o consulente ou a pergunta que você fez, mais um chicote, ou mais um livro, ou mais um rato. Aí você tem realmente um forte indicativo que existe sim magia. Aí você precisa realmente desmembrar essa pergunta para verificar mais a fundo essa questão. Vamos fazer um exemplo, então. Soraya chega até você e a vida dela está um pouquinho complicada e ela fala, Eduardo, olha, eu acho que fizeram magia para mim. A partir daí, como que você lida na cartomancia? Olha, geralmente eu sempre tiro eu faço um jogo geral para a pessoa, para verificar realmente todo o contexto da história dela, ali eu vou investigar. E aí, dependendo das casas onde que encontram as cartas negativas, aí a gente vai fazer uma análise. Essa pergunta, minha vida está sendo modificada, sendo alterada por magia, é bastante recorrente das suas perguntas? Olha, sempre essa pergunta, como que a vida da pessoa está. E aí a gente faz uma análise, por exemplo, no caso da Soraya. Soraya está passando um momento difícil no amor, ela está sofrendo de uma separação, existe a separação. Aí aí junto do cigano, por exemplo, que representa o esposo dela, eu tenho a carta da cruz, por exemplo. Vamos pegar um exemplo fora da cobra e do rato. Eu tenho a carta da cruz, mais a carta do livros, ou a carta do urso, por exemplo. Aqui eu indicaria que existe sim alguma coisa no âmbito espiritual atrapalhando a vida da pessoa. Provavelmente existe algo espiritual guardado, oculto, que está atrapalhando a vida dele.
nem toda magia, às vezes, é um trabalho que você faz na mata, ou às vezes você faz um ritual. Às vezes o fato, a magia em si, ela está dentro do pensamento. Às vezes, se você manda, né, uma praga para uma pessoa, não deixa de ser um tipo de magia também. Né? Uma magia pronunciada. Né? Se eu, por exemplo, desejo para você que, o seu casamento, né, que a sua vida, né, não vá para frente, e eu estou pegando a minha energia e fazendo com que essa energia seja impulsionada negativamente para cima de você. Nosso pensamento, ele tem muita força, ele tem muito poder. Né? E isso acaba influenciando também, às vezes, numa pessoa. Toda magia pega nas pessoas? Nem tudo pega. Mas assim, dependendo do tipo de campo energético que às vezes as pessoas estão. Às vezes a gente está no momento que está passando por algum outro tipo de problema e nosso padrão vibratório está um pouco mais baixo. Então qualquer influência negativa, desde um pensamento ruim, né, que a gente firma nosso pensamento, né, desejando algo ruim para alguém, e aquela energia vai interferir no nosso campo energético. E isso atrapalha às vezes a gente. Entende? Pelo que eu entendi, a Soraya chegou até você, fez a pergunta, você tirou 3 cartas, pareceu indicativo, abriu uma mesa real e foi analisar as casas, né? A casa do chicote, a casa da cobra, para você ver se tinha como que está a energia naquele local. Então é assim que você trabalha? Sim, eu trabalho, vejo, né, as casas onde que estão as cartas negativas do baralho, por exemplo, né? Então todas as cartas que são negativas a gente tem que analisar aonde que elas estão posicionadas, né? Se está posicionada dentro né, do campo do cigano, na casa da cigana, na casa do urso. O urso também é um forte indicativo, né? Então o urso tem muitas qualidades positivas, mas o lado negativo do urso, o que é? É a inveja, né? É a falsidade. Então, se eu tenho alguma coisa negativa, né, na casa do urso, por exemplo, uma cobra, então mostra que existe uma influência negativa sobre aquela situação. Existe, então, necessidade de analisar as demais. Né? Se, por exemplo, a raposa tem uma cobra, né? O chicote está na raposa, né? Se eu tenho, por exemplo, a cruz na casa da cobra, ou na casa, uma dessas outras casas, ou na casa do rato, principalmente, a gente tem que analisar muito. Por exemplo, o sol na casa dos ratos, né? É perda de energia, né? É perda de vitalidade. Então, o que está trazendo essa vitalidade se perder? Né? O que está fazendo essa energia ser perdida na vida da pessoa? Então tudo tem que ser analisado, né? Então tem que ver o contexto, né? Existem cartas que indicam, né, o envio de forças, por exemplo, o cavaleiro, ou a carta, por exemplo, do navio. Se você pega uma carta negativa com essas aqui, por exemplo, você tem aí a conjuntura, né? O rato, navio, né, o rato, cavaleiro, mais o chicote, por exemplo. Aí você sabe que alguma coisa está sendo mandada. O cavaleiro, o que o cavaleiro está trazendo consigo? Né? Ele está trazendo o rato, ele está trazendo, né, ele está trazendo o chicote. Então ele está trazendo energia, o rato sempre é energia. Né? Então ele é uma energia negativa, algo que consome, que destrói. Então, o chicote, então, sempre é associado com energia também. Então, a energia negativa. Então, essa energia negativa, ela vem de onde? Né? Então, você vai perguntar. Aí você tem algumas outras cartas que indicam, por exemplo, cartas espirituais. Né? Se você pega aqui, né, o rato, o cavaleiro e a estrela. Aqui você tem uma certeza que existe uma energia espiritual sendo trabalhada negativamente, né? Então a casa da estrela, ela é uma casa muito importante nesse quesito espiritual. Nos outros ela depende, varia muito. Se eu tenho uma carta negativa na casa dela, é indicativo que realmente existe alguma coisa ruim atrapalhando a vida da pessoa, né? Uma cobra, né? Um rato, né, um chicote,
uma cruz, né? A cruz na casa da estrela é positivo, né? Dependendo das outras cartas que estão em volta, ou na casa que representa o oposto, né? Na casa da cruz. Aí representa uma influência positiva da espiritualidade em cima da pessoa. Mas se está negativa, ela é indicativo que existe magia sim na vida da pessoa. Só tenho, né, por exemplo, aqui o pássaros, que é um outro indicativo. Eu tenho pássaros, estrela e cobra. É um outro indicativo, né? O pássaros é um condutor, né, nesse caso. Ele que está conduzindo essa energia. Eu poderia aqui fazer uma conjuntura que existe, por exemplo, aqui uma praga em cima da pessoa, né? Alguma magia né, dita por palavras, né? Interessante. Então aqui você tem uma conjuntura, por exemplo, de praga. Então assim, se eu desejo alguém, né, uma simpatia, se eu faço uma reza, então um pássaro é um indicativo, né, de magias feitas através da palavra, né, ou um envelope. O envelope também é aquele que sempre traz algo, uma notícia ruim, uma notícia boa, né? Então aqui, por exemplo, nessa conjuntura também poderia ser algo também relacionado à praga, alguma simpatia, alguma coisa que for pronunciada, ou também pode indicar também, sim, foi mandado magia sobre uma pessoa, e se há essa conjuntura, eu diria que sim. E você já teve alguma vez que a pessoa falou, tem magia em cima de mim, que você olhou e falou, olha, não tem, é o destino, é a vida? Olha, muitas das casas o pessoal pensa que tudo é magia, né? Existe, às vezes, sim, a necessidade de uma proteção. Todo mundo precisa, que a gente, como eu falei para você, todo mundo é feito de energia. Então, a nossa energia ela tem sempre que ser reciclada. Como que a gente recicla a magia, a energia? Né? Fazendo com que essa energia se movimenta. Né? A negatividade na vida das pessoas são o quê? Quando você tem uma água parada há muito tempo, o que acontece com essa água? Ela fica lodosa, ela fica com cheiro, né? Então ela fica com propriedades ruins. E se a gente está com energia parada na nossa vida, então isso vai fazer com que haja, né, um bloqueio na nossa vida. E muitas das vezes é questão disso. Às vezes a pessoa está com bloqueio, né, de andar em ambientes negativos, de viver uma vida de forma negativa, né? Uma vida que às vezes a pessoa vai muito embalada, vai muito em festa, vai em lugares muito perigosos, mexe, às vezes usa alguma coisa de forma exagerada, por exemplo, bebe demais, né? Ou faz alguma outra coisa de forma muito exagerada, acaba trazendo essa negatividade para a pessoa. Às vezes é questão de pensamento também, né? Às vezes a pessoa está com né? Às vezes perdeu o emprego, nem tudo. Por que perdeu o emprego? Né? Às vezes a pessoa, fizeram magia para mim. Será que fizeram magia mesmo? Ou a pessoa era incompetente, né, a ponto de ser mandado embora? Ou de repente tinha alguém lá dentro que não ia com a cara da pessoa e acabou fazendo com que essa pessoa fosse mandada embora. Então tem que ver também, né? Nem tudo é magia. Falar, eu vou lá, faço uma magia para o José deixar de trabalhar, né? Aí vou lá e faço e acontece. Se você está bem, a magia não te pega, né? Se você não está legal, a magia vai te pegar. Nem tudo na vida pega, nem toda energia ela é infundida na vida da pessoa. Muitas vezes, acho que 80%, 90% das pessoas que jogam muito, né, com a gente, profissionais da cartomancia e de outros oráculos, eles querem saber sobre o quê, né? Sobre amarração, né? Se a vida da pessoa está amarrada. Existe amarração? Sim, existe. Às vezes o cara está separando da esposa por causa de amarração, porque a amante amarrou o esposo. Não. Né? Metade 80% a 90% dos casos é porque realmente o cara é sem vergonha. Nem sempre a amarração dá certo. Né, porque a gente tem o nosso anjo da guarda, a gente tem o nosso protetor, né, e aonde que eles entram, né? Até que ponto o livre-arbítrio da gente ele é tocado,
né? Tem que saber mexer muito bem para poder fazer uma amarração. Não é qualquer um, né? Não é qualquer um pai de santo ou mãe de santa, ou, né, qualquer simpatia que vai influenciar. Muitas das vezes, essas magias para amor ou para separar, às vezes acaba influenciando sim, de forma negativa a vida de alguém. Mas não a ponto de separar. Às vezes acaba causando um desconforto na relação, né? Às vezes acaba gerando um tipo de briga ou um certo distanciamento, mas nunca uma separação. Para alguém que quer fazer uma tiragem simples em casa, qual tiragem você indica para saber se tem magia ou não? Com quantas cartas? E qual tipo de pergunta que você tem que fazer ao baralho? Olha, a pessoa tem que ser bem objetiva, né? Então, assim, a pessoa pode fazer uma pergunta aberta, né, para saber como que está a situação. Por exemplo, olha, né, como que está a vida de Maria, né? Como que está Maria nesse momento? Aí aparece alguma negatividade, por exemplo, né? Você joga 3 cartas ou mais. Eu sempre jogo um bloco de 9 para poder saber. E dentro desse bloco tem ali algumas cartas negativas, por exemplo, tem o chicote, tem o rato, né, tem a cruz, tem a foice, tem a nuvens. Então aí a gente vai ver direitinho qual que é a outra conjuntura. De repente fala assim, existe magia na vida né, da Maria? Aí você é uma pergunta fechada, né? Existe, sim ou não? Aí você tem aquela conjuntura que eu te falei. Né, você pegar alguma dessas 2 cartas, né, alguma dessas cartas negativas e fazer a conjuntura, né? Por exemplo, cai, né, Maria sofre de magia. Aí sai a carta, por exemplo, aqui vamos pegar uma carta não tão comum assim, que indique magia, né? Então sai aqui a carta da torre, a carta da cobra e a carta do livro. Que foge um pouquinho daquela conjuntura que a gente já estava fazendo. Uhum. Aqui é um indicativo? Sim, é um indicativo que existe alguma influência ruim na vida da pessoa. E a Maria sofre sim de alguma energia que está fazendo com que ela se tranque, se feche, ou fique deprimida, ou acaba se isolando das demais pessoas. Né? Então, ela está se separando do esposo, então se sai essa conjuntura, mostra que sim, existe uma magia, alguém está enviando algum tipo de energia, fazendo com que haja o quê? O esfriamento. Na torre, o que é? Para a relação, por exemplo, relação amorosa. Né? Ele é o distanciamento, né? Então ela faz com que a relação ganhe, né, cada vez mais. A relação fique cada vez mais distante um do outro, o casal fique menos amoroso, né, mais frio entre eles. Então, né, e o livro mostra sempre que algo há oculto, né? Sim. O livro sempre mostra que existe algo oculto. Então, e seria um tipo de tiragem. Outro tipo de tiragem, por exemplo, saiu. Pergunta a Maria sofre de magia? Cai aqui, por exemplo, a carta, vamos pegar uma carta aqui. Nuvem para dizer um não, por exemplo, que fala assim, Maria sofre de magia? Não. Então cai aqui, ó, vamos supor, buquê, nuvem e montanha, por exemplo. Seria magia? Não. Seria o quê? Ela tem, né? Ela tem sim uma influência negativa em cima dela, mas essa influência negativa não é vinda de terceiros. Pode ser por algum outro tipo de motivo, né? Por exemplo, estresse, a pessoa tem o momento realmente dela tá passando os problemas delas pessoais, mas não é magia aqui. Entende? É algo negativo? É, mas não é magia. Então depende da conjuntura, né, das cartas, né? Foi feita magia para alguém, você faz aí um banho de ervas, por exemplo, ou faz uma novena de orações para saber depois se a pessoa tá livre dessa influência, para saber se existe o livramento desse tipo de magia, a carta da foice.
É uma carta que fala que a energia da pessoa está desbloqueada. Né? A carta outra carta que mostra que houve um desbloqueio de energia. A chave. Né? A chave. Né? Existe também um desbloqueio de energia. Você pega aí a carta do Sol. Né? Você tem o Sol, sai. Você tira dentro da tiragem, saem cartas positivas e entre elas está o Sol. Então, né? Então a energia da pessoa ficou positiva novamente. Né? O Cavaleiro também é um Coringa. Mostra aqui, por exemplo, Cavaleiro, a Lua, mais criança. Então aqui mostra que a energia da pessoa foi renovada. A Lua, muita gente usa a Lua como magia também, não usa? A carta da Lua. Vamos fazer algumas conjunturas de magia. Lua mais livro. Né? A Lua mais ratos. Lua mais a cobra. Uhum. Né? E a Lua mais o chicote, magia. A Lua mais o não é magia. Não é magia. É um bloqueio espiritual, mas não é magia. Tá. Né? Então você tem aí, então existe um bloqueio, mas não é magia, não chega a ser magia. Você pega aí a conjuntura de ratos, agora rato central, chicote e ratos, né? Cobras e ratos, livros mais ratos. A cruz mais o ratos. Né? Sim. A lua mais o ratos. Eu sempre vejo como depressão, né? Mas tem sim a influência de espíritos negativos. Aqui, por exemplo, do ratos, né? O ratos, a estrela também. Vamos colocar aqui, são duas cartas espirituais. Então, elas são ambas. Elas dão o mesmo resultado aqui. Essas três cartas mais o ratos, elas são indicativos do quê? Existe uma influência negativa sobre a vida da pessoa. Essa influência negativa ela pode ser algum desencarnado ou pode ser através de algum tipo de magia. Né? Então, obsessor, o que é? É o rato mais uma dessas cartas. Então, aqui você tem um obsessor. Obsessor. Você consegue saber pelas cartas quando é uma magia feita pelo candomblé, por bruxaria e outras vertentes? Eu faço a metodologia brasileira. Eu jogo tarô, eu baralho cigano, pela metodologia brasileira. Então a gente usa muito o sincretismo religioso. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma magia, eu quero saber a origem da magia. Eu já até... Né, em alguns grupos a gente até brincou um pouco sobre algumas dessas cartas. Né? Então, existe uma magia feita, a gente sabe que fez a pergunta, Maria sofre de magia? Deu a resposta positiva. Né? Então, deu resposta positiva para magia. Aí a gente pode perguntar, por exemplo, aqui, que tipo de magia foi feita? Né? Aí você tem aqui, por exemplo, a carta da raposa. A raposa ela pode representar, por exemplo, pombagira, ou de repente a linha de malandros, né? Então César Pilintra. Aí você tem qual foi feita a magia, por exemplo, você tem aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma magia para pombagira. Então aqui mostra que, por exemplo, foi feita uma oferenda para pombagira para destruir o casal. Entende? Entendi. Aí eu tenho aqui a pombagira que representa, né, a raposa que representa a pombagira, o coração é relações amorosas aqui no caso, e a cobra, né, no caso aqui ela está só dando, né, a qualidade da magia. Entende? Entendi. Que é a qualidade negativa. A pessoa trabalha, né, tipo assim, eu quero destruir a vida de uma pessoa. Né, a pessoa fez uma magia para destruir a vida de alguém. Aí, por exemplo, faz
né, uma magia para Exu, por exemplo. Aí eu tenho aqui a carta da foice. Aí eu tenho as conjunturas. Foi feita magia para destruir a vida de fulano de tal, né? Aí tem, sim, aí tem aqui, por exemplo, a carta da foice, que representa o Exu. Aí eu tenho aqui a carta do caixão, que aí fala a qualidade do Exu. Por exemplo, aqui eu tenho Exu da onde? Exu de cemitério. Da Calunga. Entende? Exu da Calunga, né? Então, aqui, aí a qualidade daqui já está aqui, Exu de Calunga. Então aqui, por exemplo, aí a última carta só vai me dar a qualidade do feitiço. Por exemplo, né? Aqui nuvens, né? Ou ratos. Então, sempre vai ter alguma outra coisa. Eu, por exemplo, aqui eu tenho aqui, né, a carta da chave. Aqui no caso a chave ela é negativa. Por quê? Porque está mostrando só a qualidade do feitiço. Então aqui qual a qualidade? Então a carta aqui, por exemplo, são 3 cartas. Então aqui a qualidade da chave qual que é? Então foi feito o feitiço para quê? A chave faz o quê? Abre e fecha. Então ela está fazendo o que aqui? Então ela está trancando o caminho da pessoa. Entende? Entendi. Então depende, né? Então depende da conjuntura. Eu tenho, por exemplo, um trabalho, vamos pegar aqui uma conjuntura de orixá, por exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, foi feito um trabalho de amarração para fulano de tal, dá positivo. Na onde que foi feito o trabalho? Né? Na cabeça da pessoa. Pessoal. Foi feito para quem? Iemanjá. Então aqui aí eu tenho aqui, né? Então aí a terceira qualidade, a terceira quarta dá uma qualidade, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, amor, né? Aí eu tenho aqui, né, uma parte espiritual. Aí depende da conjuntura. A terceira carta ela só vai finalizar a questão aqui, ou dar a qualidade. Às vezes a última carta que representa o orixá. Por exemplo, eu pego aqui o Yansan, né? Aí de repente, né? Ou pego a magia. Então a magia, por exemplo, que pode representar tanto Yansan como Iemanjá. Mas aqui nessa conjuntura eu vejo aqui a Iemanjá, né? Por exemplo, aqui é um trabalho feito na cabeça para Iemanjá. Depende da pergunta e depende da jogada, as cartas que saíram. Eu sempre costumo fazer isso em alguns grupos, eu sempre faço, sempre tem dado uma certa assertividade em relação, principalmente na questão espiritual, nessa questão. Eduardo, você falou para mim que gostaria de ensinar algumas técnicas, né? Não sei se eu posso dizer, algumas magias, é isso? Eu vou ensinar para vocês hoje a magia, né, da prosperidade e também a magia que você pode fazer para defesa. Antes de você ensinar a fazer essas magias, olhar aí para mim como que tá a minha energia, daí do que cair, daí você ensina uma magia para a gente reverter isso. Vamos ver então se eu tô com alguma energia ruim. Vamos ver como que está a espiritualidade de José. Uhum. A gente sempre faz a pergunta, né? Como que está a espiritualidade da pessoa? É só baixar um pouquinho para as pessoas acompanharem aqui direitinho. Qual dos 3 montes? Do meio. Tá. Nossa. Então existe aqui, até mesmo tem questões também ligadas ao seu espiritual, ao seu trabalho também. Então mostra que você é uma pessoa que tem bastante luz, então você tem uma espiritualidade muito forte. Então as pessoas notam isso de você. Você precisa tomar, né, cuidado nessa parte, né, dos seus meios onde você trabalha, onde você convive. Realmente tem sim uma influência negativa em cima de você. Deixa eu só ver a última carta do baralho.
A última carta do baralho sempre é uma resposta que você tem no jogo. Não sei se alguém já ensinou isso pra você. Não. Ela é a essência do baralho. A última carta. Então, se você... A 36ª carta, ela sempre é a essência da questão. Se você joga uma questão, você pode tirar a última carta que ela vai representar a sua, né? No caso, o que a torre representa também? A nossa o quê? A nossa espiritualidade também, né? Sim. Então muitas pessoas veem a torre como espiritual, né? Então realmente aqui está confirmando o jogo referente à sua espiritualidade, tá? Então você precisa realmente provavelmente fazer um banho de limpeza ou um banho de manjericão muito bom para você tomar agora nesse momento. Toma bastante banho de manjericão, alecrim, arruda, vai te ajudar bastante a você equilibrar um pouco mais a sua energia. Agora eu vou ensinar como cortar a energia negativa através das cartas. Você vai precisar da carta da foice, a carta da estrela e a carta do sol, né? Então você vai colocar elas em forma de pirâmide em volta de um pirizinho com uma vela branca, né? E junto com o incenso, você vai pegar um pirizinho com uma vela, né? Um pratinho com uma vela, uma vela branca, ou da cor que você preferir. Se você tiver a vela lilás, é melhor ainda, que a cor lilás é a cor da transmutação, né? Segundo a fraternidade branca. Então a gente usa muito a vela lilás nessa questão, né, de transmutar energia, mas a vela branca que eu acho que todo mundo tem em casa, né? Sim. Então pega então você vai posicionar a carta do sol, a carta da estrela e a carta da foice, né, nesse pirizinho, né, nessa sequência. Do lado esquerdo você vai colocar a estrela, do lado direito você vai colocar a carta da foice. Né? Então você vai fazer o ritual e vai pedir para que haja o corte daquela energia. Você vai fazer o Salmo 91, né? Durante aquele período, e vai fazer, se possível, tomar um banho de manjericão, né? Aí com isso você vai mentalizar o quê? Né? O que o sol traz? Então o sol vai trazer o quê? A luz. Né? Então você vai pedir para que as energias positivas cortem, né, aquela negatividade que você está passando. Você está passando por um momento que nada na vida está dando certo, faz o Salmo 91, porque ele vai abrir muitas portas, né? Então a oração para Miguel Arcanjo também é muito boa, né? Muito bom também, que ele ajuda também a cortar muita coisa negativa na vida da pessoa. Está com negatividade, Salmo 91 e a oração de São Miguel, né? É imbatível, você faz e as coisas começam a andar bastante. Então essa é uma simpatia simples que você pode fazer em casa para poder ajudar, né, no processo. O que as cartas são? Na verdade, elas têm o simbolismo, né? Todas as cartas trazem consigo o simbolismo. E isso ativa o seu mental. Então você vai trabalhar o que, na verdade? Vai trabalhar o seu mental através da simbologia. Então você está mentalizando ali, você está rezando, você está vendo as cartas. Então você está automaticamente ativando o seu cérebro para que entre naquela egrégora para trabalhar aquela energia. Então, Oswaldo, quero te agradecer, muito obrigado por essa entrevista. Tem muita gente que queria que eu falasse mesmo sobre magias, então desejo atendido aqui para o pessoal do meu canal. Espero poder ter ajudado um pouquinho, eu não sou muito de expor um pouquinho minha figura, mas eu espero ter ajudado um pouquinho vocês aí. Okay. Se precisar de alguma outra entrevista, a gente está disponível para vocês aí também do canal. Obrigadão. Então, Eduardo, obrigado, até mais. Tchau.